Então, começando aqui pela parte do crontab, eu adicionei dois comandos para ficarem rodando todo uma vez por minuto, né? Que é o menor tempo que o crontab permite. E os dois são exatamente o mesmo arquivo, o mesmo script, só que eu passei como parâmetro um localhost, que é a minha máquina virtual, onde está rodando o script, e o outro é o endereço da minha máquina física, quando eu estou rodando a máquina virtual. Então agora eu vou partir para a parte do script. O script principal, que é aquele que eu chamo no crontab, é esse aqui. Ele recebe como parâmetro o endereço de uma máquina. No caso lá, passei o da minha máquina real, do meu PC, e do localhost para pegar a máquina virtual. No script eu fiz uso do snpget para pegar todas as informações da máquina e comecei pegando o nome da máquina e depois parti para pegar as informações referentes à memória RAM da minha máquina. Peguei a memória total, a livre e a porcentagem de uso. E à medida que eu ia pegando as informações, eu ia salvando elas no banco de dados. É, Depois que eu peguei as informações da memória, eu peguei a informação do armazenamento. Primeiro eu fiz uma requisição do SNMP para encontrar o ID de cada disco dentro, dentro do serviço SNMP. Depois que eu peguei essas informações, eu fiz um for que passava por cada um desses IDs, que ia pegando o nome do disco, dando partição, o total daquele disco que ele pode armazenar, a quantidade usada em megabytes, a porcentagem de uso e a porcentagem de usos a partir dos inodes. E depois eu saí salvando todas essas informações dentro do banco de dados. Por fim, eu também peguei a informação da quantidade de processos que estão rodando na máquina no momento e do número de usuários que estão logados na máquina. Eu também fiz esses dois outros scripts aqui só para gerar processos, depois matar esses processos, só para dar uma movimentada no gráfico lá do Grafana. Esse script funciona de uma forma bem simples. Eu pego um número aleatório e faço um for em cima desse número, onde eu vou executando um outro script que só tem uma linha, mandando dar um sleep, só para garantir que ele não vai morrer enquanto esse outro processo aqui não termina. Eu vou executando eles e armazenando os IDs deles. Depois que ele, depois disso, eu faço outro for, no qual eu vou matando todos esses outros processos que eu já criei. Partindo agora para o Grafana, aqui no dashboard inicial, com todas as minhas máquinas monitoradas, ele tem um painel para cada máquina, onde ele mostra cada partição e a memória. E a partir da quantidade de uso de cada um desses elementos, ele indica se está uma cor verde, vermelho ou amarela. Verde seria quando ele está abaixo de 70% do uso, amarelo seria entre 70% e 80%, e o vermelho seria quando está acima de 80% de uso. Aqui tem um link para cada uma das máquinas. E quando eu entro em cada máquina especificamente, aqui na minha máquina física, eu tenho dois, de início eu tenho dois grafos, cada um representando uma partição do meu disco e a porcentagem de uso deles. E nesse caso do uso do disco, eu fiz um outro sub dashboard para cada disco, que eu vou mostrar daqui a pouco. Depois eu botei a questão da memória em porcentagem, o quantidade de uso de memória. Aqui também temos um gráfico de pizza, representando o uso de memória, onde o amarelo é a memória livre e o azul é a memória em uso. É, Aqui a gente também tem um gráfico que mostra no histórico da quantidade de processos que estão rodando e também a quantidade de números de usuários ativos, que no caso é só um. Partindo, no caso, para o exemplo do dashboard do disco, ele tem um gráfico de pizza também mostrando a parte de uso e a parte livre dele, e tem a porcentagem de uso do disco em relação aos inodes. E de forma equivalente também tem o dashboard da máquina virtual,
que também tem o gráfico para pegar o histórico do uso de memória em porcentagem, também o gráfico de pizza, que mostra a quantidade livre, a quantidade de memória em uso. É, o, também tem, é, também tem uma representação para o uso do disco, da mesma forma dos outros discos da máquina física, também tem um sub dashboard para ele. E de forma análoga também tem o número de usuários e o número de processos rodando. Esses picos aqui do gráfico de número de processos são justamente quando eu executei o script que gerava processos. Então, no geral, eu acredito que seja isso.